e 6 meses. Juliana Fratini, algumas camadas eu acabei percebendo nesse vídeo, que gostaria aqui de analisar com você. 4 pontos, né? Muito interessantes. A gente percebe a participação de políticos aliados de Jair Bolsonaro de peso, deputado Nicolas Ferreira, senador Magno Malta, ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, além da figura do pastor Malafaia e algumas outras personalidades, deputados federais muito conhecidos, aí os filhos de Jair Bolsonaro, a deputada federal. Também percebemos o uso de inteligência artificial nesses vídeos de divulgação desse ato, principalmente. Então, e também toda a preocupação que os aliados de Bolsonaro têm em repetir que é uma manifestação pacífica. Inclusive, Silas Malafaia acaba repetindo isso umas 5 vezes. Não sei se há esse temor de que esse episódio acabe como o segundo 8 de janeiro de 2023. Queria a sua análise sobre esses pontos que a gente acaba percebendo. É um vídeo que foi basicamente, obviamente, articulado por todos esses atores políticos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. O próprio presidente aparece com a sonda fazendo essa convocatória. Gostaria da sua análise sobre esse conteúdo. Felipe, até essa análise ela se concatena com o que a gente vinha falando sobre o sistema prisional e o modo de funcionar da justiça brasileira. A Débora, num primeiro momento, ela foi condenada a 14 anos de prisão. Existem condenados que já foram presos, manifestantes deste dia que foram presos, e continuam presos por um período já até extenso, apesar dos julgamentos, da ocorrência dos julgamentos. Então, veja bem, em comparação com o Fernando Collor de Mello, em comparação com o tal do TikToker que está preso, o outro lá que abusou das próprias filhas, veja a disparidade de penas, veja a própria comparação com o Cabral, o ex-governador do Rio de Janeiro. Você percebe? Então, eu entendo o posicionamento da justiça brasileira em tratar sobre os atentados contra a democracia, que na realidade é impensável, e tudo que se foi discutido, uma trama até para assassinato de ministros do próprio presidente Lula, isso é horrível, absurdo. Claro, tem que haver uma penalização, mas existe um desequilíbrio, é isso que eu quero mostrar aqui na minha fala, sobre as penas aplicadas. E nesse sentido do desequilíbrio é que a direita ganha muitos adeptos e faz com que essa convocação, esse tipo de convocação, seja muito bem sucedido. Tanto é que para a maior parte da população não concorda com isso, mostrado em pesquisas, tá? Não concorda com atentados contra a democracia, nem com esse tipo de manifestação, de um modo geral. Mas entende que existem esses gargalos da própria justiça e todas essas disparidades. Então, deste modo, a direita vai ganhando mais adeptos e vai se fortalecendo, até que não desistiu de pautar essa questão da anistia e vai continuar pautando. É uma bandeira legítima da parte de um grupo político. É isso que eu quero dizer, quer as pessoas gostem ou não, devido a esses gargalos. Aí, uma última consideração, se fala tanto em direitos humanos, mas que respeito houve em relação a um presidente ser intimado no leito de uma UTI, a um ex-presidente? Isso, assim, é de um absurdo gigantesco, mas não porque é o Bolsonaro, em relação a qualquer pessoa. Como é que vai se intimar alguém que está num leito de UTI? Eu acho estranhíssimo isso. Isso não combina com os direitos humanos que a própria esquerda defende e não combina com direitos humanos que a própria justiça também supostamente deveria defender. Então, perde-se a razão. Por mais que tenha razão, perde-se a razão.
E nesse jogo de narrativas, a extrema-direita, aliás, do presidente Jair Bolsonaro,